Rony, vamos lembrar que o tema é a pobreza, desigualdade versus pobreza. Desigualdade não é um problema, né? Deixa eu te dar um número, já que eu gosto de número. Eu não falei número em respeito a Miriam, mas um número para você refletir, tá? No início do século XIX, nós tínhamos cerca de 80% a 90% da população mundial vivendo em extrema pobreza. Hoje, nesse momento, cerca de 9% da população mundial vive em extrema pobreza. Isso significa que, desde o século XX até hoje, as coisas melhoraram bastante. Tá, então, a renda per capita média no mundo era de $2.000. Hoje é de $14.000. Eu vou te dar um número... Então, só para a gente falar... Só para a gente colocar a disparidade entre a desigualdade e entre a pobreza. Eu vou te dar o número do Brasil. Fique à vontade. No final do século XIX, não vou te dar o número exato, tá? Porque não tem. Agora que a gente tem muitos dados na cabeça. Não precisa ser exato. Mais ou menos mais de 80% da população brasileira era analfabeta, tá? E por que eu estou dizendo sobre analfabetismo e a questão é a pobreza? Porque, assim, nós temos no Brasil um problema muito sério de educação. E esse problema, ele passa por questão... Se eu posso linkar isso com a questão... Tá? Eu posso linkar isso com a questão dos milionários no Brasil, sim. Por quê? Porque nós temos uma classe, não estou falando você, pessoa, estou falando uma classe. Porque nós estamos aqui representando uma classe, a classe trabalhadora. Existe uma classe de milionários no Brasil que fazem um máximo de esforço para que as pessoas menos favorecidas continuem ignorantes. De que maneira? Eu não acredito nisso. Eu acredito e vou dizer como. De que maneira? Sabe como? Através das negociatas. Então, mas eu tô falando da classe política. Ah, tá. Não. Sim, calma, mas a classe política... Quantos milionários tem no Congresso Nacional? Tem vários. Tem vários? Não, tem a grande maioria. Não sei se é a grande maioria, mas tem de vários. Milionários. Esses milionários, eles fazem um esforço máximo para que as políticas públicas não atinjam a população menos favorecida, porque o povo que passa fome, ele não dá trabalho nenhum. O povo que pensa, esse sim dá trabalho. Deixa eu fazer um contraponto por causa do tempo, tá? Sim. Deixa eu fazer um contraponto por causa do tempo. Para um empresário raiz, eu vou dizer que existem dois tipos de empresário. O mamador de teta do Estado. Sim. É o que se instala ali junto com os políticos, com o Estado, fazem os esquemas dele, desvia dinheiro, rouba, você entendeu? Vota em leis que são favoráveis a ele. Esse é um tipo de empresário. Para mim, eu não respeito esse tipo de empresário. Que bom. Tá? Isso eu chamo de mamador de teta. E tem um outro tipo de empresário, que é o empresário que produz, que trabalha, que investe, bota o dinheiro dele, trabalha pra caramba. É o cara que contrata uma pessoa, contrata duas, daqui a pouco ele contratou 1.000 pessoas, ele gera emprego, ele gera renda. Só para você ter ideia, 70% dos empregos formais no Brasil são gerados por micro e pequenos empresários. Disso eu sei. Esses são os micro e pequenos empresários. Então, só para concluir, esse empresário, que é o empresário, ele quer que a população tenha renda maior, meu amigo. Sim, porque quanto mais... maior... senão não vou conseguir... Só para concluir. Eu te dou mais um tempo. Quanto maior for a renda, melhor para o empresário. Ele vai vender mais o produto dele. Ele vai vender mais o serviço dele. Você entendeu? Então, mas o que acontece? A parte dos empresários... Os empresários que eu estou falando não são os microempresários. E não são empresários como você. Tá falando mamador de teta? Tô falando de empresários que fazem um lobby lá em Brasília. Eu não respeito. Sim, mas a gente está discutindo aqui os milionários do Brasil. Não, mas... Eu não respeito esses caras.